Você que encontrou o texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 1, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá, como irmãos? Como ladrão, à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como os demais. Vocês todos são filhos da luz, voltamos aqui ao texto, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O trabalho de introdução desse texto já foi feito, uma vez que nós já passamos pelo contexto maior dessa carta. Eu só preciso lembrar os irmãos que o assunto da vinda do Senhor começou no capítulo 4, e nós temos então um parágrafo maior falando sobre esse assunto, que já tratou sobre a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, e agora o assunto ainda é a escatologia, ou, se você preferir, a doutrina das últimas coisas. Quando nós falamos em escatologia, às vezes temos a inclinação de pensar que é um assunto embaraçoso demais, complexo demais, teórico demais, mas nós vamos perceber, porque a Bíblia vai nos revelar isso, que a escatologia é um assunto prático, Paulo não tem dificuldade nenhuma para falar sobre as últimas coisas. Os irmãos devem se lembrar que essa carta foi escrita por volta do ano 50 depois de Cristo, sendo um dos primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos, talvez perdendo apenas para Gálatas. Quando Paulo escreve esse livro, os evangelhos ainda não haviam sido escritos, nenhum deles. Paulo está falando aqui de assuntos presentes nos evangelhos, nós veremos isso daqui a pouco, e ele está falando isso porque ele recebeu do Senhor os ensinamentos que posteriormente os apóstolos escreveram nos seus evangelhos. Então eu quero na verdade começar essa exposição fazendo algumas perguntas. Uma vez que acreditamos que o Senhor voltará, quem acredita diga amém. Como devemos aguardar a vinda do Senhor? Uma vez que nós acreditamos que Jesus está às portas, que daqui a pouco a última trombeta soará, que com voz de arcanjo o Senhor virá nos ares, nas nuvens, arrebatar a sua igreja, de repente, como os crentes devem viver aguardando a vida do Senhor? Uma outra pergunta: como você deseja que o Senhor Jesus te encontre? Como você quer ser encontrado por Jesus? De que maneira você quer ser encontrado por Jesus? Irmãos, nós temos alguma coisa para fazer enquanto esperamos Jesus voltar, ou somente cruzar os braços e ficar olhando a banda passar? O que nós temos de fazer?
Nós vamos perceber em Tessalônica, que principalmente na segunda carta, que por conta desse ensinamento, alguns aproveitadores começaram a andar de casa em casa, aproveitando dos irmãos, sem trabalhar, dizendo que não era necessário mais trabalhar, fazer mais nada, porque Jesus estava voltando, então nesse mundo não tinha mais nada para nós. E Paulo vai corrigir esse problema em 2 Tessalonicenses. E me parece que talvez esse ainda seja um erro da igreja. Jesus está voltando, então eu não tenho nada que fazer enquanto ele está voltando. Esse texto vai nos ensinar o que nós devemos fazer enquanto aguardamos a vinda do Senhor. O assunto do texto é a escatologia, propriamente falando sobre a volta de Cristo e suas consequências imediatas. Esse texto fala de esperança para os crentes e fala de uma advertência contra os ímpios, porque os ímpios serão destruídos, diz o texto. Não somente uma esperança para o nosso futuro, mas o texto também é orientador para o nosso presente. Como eu vou viver agora que eu creio que o Senhor está voltando e que Ele pode voltar de uma hora para outra. Esse é um assunto que ainda é muito desconhecido da igreja. Paulo escreveu porque havia muita ignorância, e Paulo abriu esse assunto lá no capítulo 4, dizendo: não quero que vocês sejam ignorantes sobre isso. Nós não podemos ser ignorantes sobre esse assunto. Lembrando aqui o já falecido Enéas Carneiro, a ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. Então, quando nós falamos de escatologia à luz da Bíblia e examinamos aquilo que a Bíblia ensina e conhecemos o texto, nós somos livres da prisão da ignorância. Mark Ellis, quando expôs esse texto, ele que hoje está pastoreando também lá na igreja de Atibaia, ele disse que a escatologia está num contexto altamente prático para a igreja, que os discípulos de Paulo conheciam muito bem a escatologia. Os discípulos de Cristo conheciam muito bem a escatologia, sabiam muito bem como seriam os últimos dias e aguardavam a vinda do Senhor numa maneira correta. Irmãos, esse texto vai nos falar também sobre uma clara exortação quanto à conduta cristã. O cristão precisa viver de maneira digna da sua vocação. Esse texto vai nos mostrar que nós somos diferentes do mundo, diferentes dos ímpios. Não devemos, portanto, agir como os mundanos, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, vivendo uma vida de santidade prática enquanto aguardamos a vinda do Senhor. O resumo dessa passagem pode ser descrito da seguinte maneira: o cristão aguarda a vinda do Senhor trabalhando com fé, perseverança e amor. Vou repetir. O resumo dessa passagem pode ser o seguinte: o cristão aguarda a vinda do Senhor trabalhando com fé, perseverança e amor. É assim que nós aguardamos a vinda do Senhor, trabalhando com fé, perseverança e amor. Quando Paulo continua a sua narrativa aqui, a sua doutrina, na verdade, sobre a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, ele agora começa a falar especificamente do dia do Senhor. E os versículos 1 e 2, Paulo vai tratar sobre o dia do Senhor. Observe como que ele começa. Ele diz: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Tem pessoas que dizem que um pastor não deve ensinar escatologia a um novo convertido, que deve esperar esse novo convertido amadurecer na fé, se tornar mais saudável e então dar a ele a feijoada da escatologia, o churrasco da escatologia, a comida sólida da escatologia. Porém, essa é uma posição que não tem fundamento nas Escrituras. Haja vista, nós temos a informação que Paulo ficou com os irmãos de Tessalônica
apenas durante 3 semanas. E durante 3 semanas que Paulo esteve com eles, Paulo ensinou escatologia. Nós devemos ensinar aquilo que a Bíblia nos ensina. Ouvir sobre a volta de Cristo, sobre o dia do Senhor, sobre a destruição dos ímpios e a esperança dos crentes, deve nos fazer mudar de vida para melhor, para a glória de Deus, tomando posições de vigilância e de trabalho diante do Senhor. Irmãos, vejamos, tempos e épocas são 2 palavras que, ao mesmo tempo que parecem denotar a mesma ideia, tem algumas diferenças. No grego aqui nós temos 2 palavras distintas, que são as palavras cronos e kairos. Provavelmente você já ouviu falar sobre essas palavras. Todas 2 designam tempo, mas a palavra cronos fala de um tempo cronológico, ou o tempo dos homens, e a palavra kairos fala de épocas, ou de um tempo determinado por Deus. O tempo de Deus agir. E que Paulo está dizendo, olha, sobre tempos e épocas, eu não preciso escrever nada a vocês. Por que ele não precisava escrever? Porque ele já havia ensinado. Por que ele não precisava escrever? Porque era um assunto de conhecimento de todo cristão, ainda que recém-convertido. Por que ele não precisava escrever? Porque Jesus ensinou sobre o dia da sua vinda, e ele disse que nós não devemos ficar preocupados com os tempos e as épocas, muito embora os sinais vão apontar para a vinda do Senhor. Esta foi uma preocupação dos discípulos ao se despedirem de Jesus. Quando nós falamos de escatologia, é bem provável que muitos fiquem curiosos com esse assunto e logo se perguntem, mas quando será a vinda do Senhor? Durante a história do cristianismo, muitos já erraram tentando determinar uma data para isso e ficaram envergonhados. Alguns fazem apontamentos. A história vai dizer que quando o primeiro milênio foi fechando depois de Cristo, muitos acreditaram que seria o tempo da volta de Cristo. E agora recentemente, no 2º milênio, aquela famosa máxima, né? A 1000 chegará, mas de 2000 não passará, criando uma expectativa de que Jesus voltaria próximo ao ano 2000, afirmando isso como data. Mas olha só, o que Lucas registra em Atos capítulo 1, versículos 6 a 11. Então os que estavam reunidos perguntaram ao Senhor, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria, e até aos confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Os discípulos estão olhando para o céu, e aí, de repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, provavelmente anjos, e lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. O que o Senhor estava ensinando aqui? Que quanto à volta de Cristo, nós não temos que nos preocupar com tempos e épocas, não temos que ficar olhando os sinais dos céus. Olha só, mais um terremoto, mais um rumor de guerra, mais uma peste. Não temos que ficar olhando para esses sinais e cruzar os braços. Jesus disse, olha, vocês receberão poder e aí vão pelo mundo, sendo minhas testemunhas. Os anjos disseram, não fiquem olhando para os céus, porque da mesma forma que ele subiu, ele voltará. Vão fazer o que ele mandou. Então, meus irmãos, conhecendo essa doutrina da volta de Cristo, o que nós devemos fazer? Obedecer a ordem de Jesus, trabalhar com fé, com perseverança,
com amor, vigiando e trabalhando até a volta de Cristo. Não é tempo de parar, não é tempo de comodismo, não é tempo de murmuração, é tempo de avançar, pregando o Evangelho, se enchendo do Espírito Santo e testemunhando do Senhor dia após dia. Por falar em dia, Paulo coloca aqui essa expressão muito conhecida desde o Antigo Testamento, conhecida na Bíblia, o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Os escritores do Antigo Testamento falaram muito sobre essa expressão, o dia do Senhor. Por exemplo, Isaías 13:9, Jeremias 30, verso 7, Sofonias 1:14 ao 16, Amós 5:18, Joel 2:31, Malaquias 4:1, são alguns dos textos do Antigo Testamento que falam sobre o dia do Senhor. À medida que a revelação foi sendo entregue, que o Velho Testamento foi sendo escrito, ficou evidente que o dia do Senhor seria um dia de vingança, um dia de choro, de lamento, um dia de vitória para os escolhidos, mas também um dia de vingança e de destruição dos ímpios. E quando os autores do Novo Testamento foram escrevendo os seus livros, as suas cartas, eles não tiveram dificuldade nenhuma para unir esse dia do Senhor do Antigo Testamento com a volta de Cristo. Então, o que é o dia do Senhor? É o dia do juízo final, o dia da volta de Cristo. Você que está nos visitando, independente da sua religião, toda religião tem um pano de fundo que carrega essa ideia de um dia de acerto de contas. Um dia as coisas serão trazidas às claras e as contas serão pagas. Essa é uma verdade que a humanidade conhece desde a sua origem. O dia do Senhor se aproxima e será um dia diferente para os santos, diferente para os ímpios. Não será o mesmo dia, mas com consequências diferentes de um para o outro. No comentário de William Barclay, ele diz que as características do dia do Senhor são vinda impressionante e inesperada, incluindo uma comoção cósmica em que todo o universo será sacudido em seus fundamentos. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, nós lemos lá que esse será um dia em que os céus serão destruídos, os elementos serão destruídos, os céus serão enrolados como uma espécie de pergaminho, eles vão desaparecer e a terra será destruída pelo fogo. Vai vendo, esse é o dia do Senhor. E uma terceira informação que Paulo dá sobre o dia do Senhor, é muito conhecida de nós, porque Jesus quem ensinou sobre ela. Ele disse que o dia do Senhor será como ladrão à noite. Não é como ladrão no dia, que às vezes durante o dia você percebe que o ladrão está se aproximando, e dá até para correr dele, dependendo da situação. Mas de noite, como que o ladrão vem? Ele vem sorrateiro, ele vem escondido, ele vem na calada da noite, ele é capaz de entrar numa casa enquanto você estiver dormindo, a pessoa estiver dormindo, e fazer lá miséria, e a pessoa nem vê, quando acordar não tem mais nada dentro de casa, ou já não está nem mais aí para contar a história. Assim será a vinda do dia do Senhor, assim será a vinda do Senhor. Os cristãos, irmãos, precisam aguardar então a vinda do Senhor com vigilância, com trabalho que resulta de fé, com esforço que resulta do amor e com a perseverança que resulta da bendita esperança. Agora nós veremos a partir do versículo 3 ao versículo 5 que esse dia produz efeitos diferentes. Para o ímpio tem uma consequência, para o eleito, para o santo, para o crente tem outra consequência. Então ele diz no versículo 3: quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão.
As dores de parto vêm sem avisar. Até mesmo hoje em dia, com todos os recursos da medicina, em que as mulheres marcam lá a sua cesariana, é possível que uma mulher com a cesariana marcada entre em trabalho de parto, sem avisar. O médico está esperando para outra semana, mas antes do tempo ela entrou em trabalho de parto, porque as dores de parto vêm sem avisar. Eu e o pastor Daniel tivemos a palestra com um médico agora recentemente em São Paulo, e é um médico parteiro, não é isso, Daniel? E ele falou que os seus pacientes sempre perguntam: mas o senhor tem como prever? Mais ou menos? E ele diz: olha, não tem como prever, nem mais ou menos. As dores de parto vêm sem avisar. Não dá para marcar dia e hora. Quando é que Jesus vai voltar, irmãos? Não dá para marcar dia e hora. O detalhe aqui é que virá com dores de parto, ou repentinamente, para os ímpios. Os ímpios serão pegos de surpresa. Essa expressão paz e segurança, ela tem algumas implicações. Talvez a mais clara e mais acertada dela seja a seguinte: os falsos profetas sempre vão dizer paz e segurança. Vem para Jesus que você vai prosperar, sua vida vai mudar, vai ser tudo bom para você. E aí você escuta tantos falsos testemunhos dizendo: quando eu era do mundo, a minha vida era assim, agora que eu estou com Jesus, eu tenho paz, eu tenho segurança, eu tenho amor. E às vezes parece, irmãos, desculpa falar assim, mas parece que nós, crentes da vida real, somos menos crentes que algumas dessas pessoas aí. Porque os nossos filhos adoecem. Nós temos problemas financeiros, temos dificuldades para conquistar as nossas coisas, temos lutas na vida, né? Nós temos tantas lutas, parece que só os outros crentes aí da televisão é que tem paz e segurança. Mas para eles que estão dizendo paz e segurança, e que se esqueceram que Jesus mesmo diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. Não é paz e segurança, é aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para esses que estão iludidos com paz e segurança, de repente virá o fim. A destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e diz a palavra do Senhor: de modo nenhum escaparão. Descrevendo esse dia, João diz em Apocalipse, na revelação de Jesus Cristo, que os homens procurarão a morte. Numa espécie de temor de Deus, eles correrão para as cavernas e gritarão para os montes: caiam sobre nós. Mas de nada adiantará, tamanho pavor virá sobre eles na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, este evento de destruição repentina para os ímpios, nós acreditamos, se dará juntamente com o arrebatamento da igreja. E mais uma vez, eu vou pontuar aqui, esta é uma posição muito discutida, não é uma posição fechada de muitas pessoas, mas eu acredito que se dará juntamente com o arrebatamento da igreja. A ideia de que haverá um arrebatamento secreto, que vocês estão vendo aí na maioria dos filmes de ficção, na Rede Record, por exemplo, tem um arrebatamentozinho secreto, a igreja vai e fica uma galera sofrendo aí, por exemplo, aquela série de filmes, Os Deixados para Trás, acho que são de livros também, né, Patrick? Ou não? Filmes, né? Acho que sermões, e aí depois viraram filmes, Deixados para Trás. É uma ideia de uma escatologia em que Jesus viria de forma misteriosa, oculta, e que o mundo continuaria sem Jesus, né? E aí talvez o período da grande tribulação. Mas nós já vimos lá em Mateus, semana passada, que a grande tribulação é um período que os crentes passarão por ela. Então, diz o texto lá de Mateus 24, que logo depois da grande tribulação, daqueles dias, o Senhor virá. O Senhor levará os escolhidos. Então nós passaremos pela grande tribulação. Então não há fundamento
para nós darmos aqui de base para os irmãos acreditarem num arrebatamento secreto. Esse texto mesmo mostra que a destruição dos ímpios será repentina. Repentina. A ideia de um arrebatamento secreto surgiu por volta de 1830. Antes disso, os reformadores não falavam em arrebatamento secreto, Agostinho de Hipona não falou em arrebatamento secreto, e Mateus, Marcos, Lucas e João não falaram em arrebatamento secreto, né? Então nós não acreditamos em arrebatamento secreto, nós acreditamos que o Senhor virá e será uma vinda evidente, todo olho verá, e nesse dia a igreja será arrebatada e os ímpios serão destruídos. É o dia do juízo final. Eles não escaparão, será o dia da ira do Senhor, o dia do juízo, um termo bem discutido na Bíblia, na teologia e na história da igreja. Uma compreensão bíblica é que esse dia será o dia da vingança do nosso Deus. Você sabe por que nós crentes não nos vingamos daqueles que nos ofendem? Porque a vingança pertence ao Senhor, e Ele vai se vingar, irmãos. Ele vai se vingar. Verso de número 4 demonstra que esse dia terá consequências diferentes para os escolhidos. Então Paulo diz: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas. Trevas pode denotar aqui ignorância, ou talvez essa seja a ideia mais apropriada, pecado, para esse texto. Trevas também fala de ignorância, mas talvez aqui o que Paulo esteja dizendo é pecado. Vocês não estão no pecado, para que este dia os surpreenda como ladrão. Observe o contraste. Os irmãos não estão nas trevas, mas os ímpios estão aonde, irmãos? Nas trevas. Olha o contraste aqui. A volta de Cristo não nos surpreenderá. Por quê? Porque nós estamos aguardando a volta do Senhor. Amém, queridos? Não seremos pegos de surpresa, porque não estamos dormindo, estamos acordados, estamos trabalhando, estamos fazendo a obra do Senhor, porque sabemos que Ele está às portas. Cuidado, se você anda cochilando, cuidado se você anda meio conformado com a sua vida cristã e não tem avançado na fé, para que esse dia não surpreenda você como ladrão. Olha o que Jesus diz em Mateus 24, 32 e 33. Aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo, às portas. Que coisas são essas? Quais são os sinais da vinda do Senhor? Certamente você sabe meia dúzia deles, pelo menos. Alguns deles já citei aqui. Guerras, rumores de guerra. No último século nós vimos 2 grandes guerras mundiais. Esse ano nós ouvimos rumores de guerra. Peste, pragas e mais pragas. Olha aí o mosquitinho e as pestes aqui no Brasil, aqui em Cambuci. Fome, tem gente passando fome nesse mundo, irmãos? Terremotos acontecem? Apostasia, muita gente abandonando a fé, isso tem acontecido? Sim. Falsos profetas, pessoas que se levantam em nome de Jesus, que são falsos, que estão roubando o rebanho, que estão assaltando as ovelhas. Isso tem acontecido nos nossos dias? Sim. Então, vocês sabem interpretar, Jesus diz isso, os sinais, quando uma figueira está brotando, é sinal que o verão está vindo. Fiquem atentos, porque quando essas coisas estiverem acontecendo, é sinal de que o Senhor está voltando. Ele está às portas. Amém, queridos? Mas Paulo nos encoraja, no versículo 5, ainda falando qual será a consequência para o justo, ele diz: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Amém, irmãos? Você que é filho da luz e filho do dia, diga glória a Deus. Não somos da noite nem das trevas. Olha que distinção. Os filhos de Deus andam na luz, não nas trevas.
uma analogia bem conhecida nas Escrituras para distinguir o justo dos ímpios. E nós sabemos quais são as obras das trevas. Hoje nós nos entristecemos, porque durante as trevas, durante a noite, ocorreu mais um homicídio em Cambuci. Já observou que essas coisas geralmente acontecem à noite, no meio da farra, da bebida, onde nós percebemos que o Senhor não aprova, não está no meio dessa conduta? Esses dias eu perguntei, que eu acho que teve até alguém que ficou meio assustado com a minha pergunta, mas você já ouviu falar de alguém que foi para a igreja cultuar a Deus e foi esfaqueado dentro da igreja? Só se for lá no Oriente Médio, né? Nos muçulmanos lá perseguindo os cristãos. Mas aqui no Brasil, Efésios capítulo 5, Paulo fala desse assunto também, sobre trevas e luz. Ele diz: portanto, não participem com ele dessas coisas, porque outrora, em outro tempo, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz, olha só o que é viver na luz, consiste em toda bondade, justiça e verdade. Isso é luz. Então, se há maldade, não há luz, há trevas. Se há injustiça, não há luz, há trevas. Onde há luz, há bondade, justiça e verdade. Se há mentira, ainda que seja desse tamaninho assim, se tem mentira na sua vida, não tem luz na sua vida, tem trevas. Porque a luz é bondade, justiça e verdade. O contrário a isso são as trevas. E Paulo diz em Efésios 5 ainda: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. As obras das trevas não dão frutos. Antes, exponham essas obras à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, segura essa aqui: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. E Paulo termina o versículo dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Em Romanos 13, do 11 ao 14, Paulo disse: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Tem alguém dormindo aí, irmãos? De vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. O resumo da passagem é: o cristão aguarda a vinda do Senhor, trabalhando com fé, perseverança e amor. Cuidado, irmãos, para que o comportamento do mundo não influencie o nosso comportamento. Cuidado para que a conduta do mundo não influencie a sua conduta. Você precisa andar na luz, porque você é filho da luz e não é filho das trevas. Terceiro ponto aqui, nós vamos ver como que o crente deve viver então. Versículo de 6 a 8, vão nos ensinar que nessa volta iminente de Cristo, nós precisamos ser vigilantes e operosos. Vigilantes e trabalhadores na seara do Senhor. Olha para o verso 6, se você está com a sua Bíblia aberta. Ele vai dizer: portanto, não durmamos. Não durmamos. Uma pergunta: há alguma possibilidade de um crente
que é filho da luz, não das trevas, dormir e praticar obra das trevas? Sim. Tanto há que a exortação aqui é: não durma, não se embriague, não pratique imoralidade sexual, não se afaste do Senhor, não cochile, pelo contrário, desperta você que dorme, levante-se de entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre você. Dormir aqui é uma figura de linguagem, só que não é a mesma figura que Paulo usou no capítulo 4 para falar daqueles que dormiram no Senhor. Lá Paulo está falando de morte, aqui Paulo está falando talvez daquela espécie de sono espiritual. Aqueles crentes que são crentes, são escolhidos do Senhor, mas estão dormentes, adormecidos, não estão avançando, não estão trabalhando, não estão ajudando a obra, não estão dando bom testemunho. Desperta, para que você não seja condenado com o ímpio. Desperta, para que você não seja surpreendido na volta do Senhor. Lembrem-se que o Senhor falou que a sua vinda é como o encontro do noivo com 10 virgens. A metade das virgens são loucas e dormem, e a metade são prudentes e deixam as suas lamparinas acesas, e quando dorme com a lâmpada acesa, ouvindo a voz do noivo, pronta para atender o noivo. Você não pode ser igreja dormente, você precisa ser igreja preparada para encontrar com o Senhor. Amém, queridos? Não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Aqui há uma clara evidência daquela doutrina da transformação bíblica. Toda transformação bíblica, ela tem pelo menos 3 estágios. Nós falamos muito sobre a renovação da mente. Não há mudança se não houver renovação de mente. A Bíblia existe para transformar a nossa maneira de pensar. Nós não podemos viver com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Você precisa renovar a sua maneira de pensar. À medida que você conhece as Escrituras, vai transformando a sua maneira de pensar. Então a transformação bíblica, ela passa pelo estágio da renovação da mente, ela passa pelo estágio do despojar e passa pelo estágio do revestir. A figura mais apropriada que nós encontramos aqui é de um trabalhador que chega da rua depois de um dia de trabalho, sujo, com a roupa suja, suado. Ele tira a roupa, vai ao banheiro, se lava, então ele está despojando, ele está renovando porque ele está se lavando, e agora? Ele coloca a mesma roupa, sim ou não? Não, ele vai colocar uma roupa nova. O que é abandonar as obras das trevas e se revestir das obras da luz? É você transformar a sua maneira de pensar. Jesus está voltando, eu preciso viver de maneira diferente. E aí você abandona o velho hábito e começa a praticar o novo hábito. Onde Paulo ensinou em Efésios 4, aquele que mentia, não vai mentir mais. Porém, agora o que ele vai fazer? Falar somente a verdade. Aí eu parei de mentir. Não é só isso. Você para de mentir e fala somente a verdade. O que furtava, para de furtar. E agora? Agora ele trabalha para ter sustento e para fazer diferença, para repartir. Antes ele extorquia, ele tirava dos outros. Agora ele é generoso, ele distribui, ele dá aos outros. Percebam a mudança. É um despojar de velhas obras, de velhos hábitos, e um praticar novas coisas. Queridos irmãos, esta é a essência da vida cristã. Por que tem muitos crentes que não mudam de vida? Porque primeiro, não renovaram a sua maneira de pensar. Segundo, ainda não abandonaram o velho hábito. E se você não abandonar o velho hábito, por exemplo, se você continua mentindo quando você fala a verdade,
até a sua verdade vai parecer mentira. Ninguém vai acreditar em você. Meu pai contava essa história, diz ele que era verdade, de um menino que ia brincar no rio e ficava gritando para o pessoal que passava ao longe que ele estava se afogando. Socorro, estou me afogando, tal. Ia mergulhava e subia, e o pessoal corria até lá e tentava acudir ele e ficava rindo, né? Porque era brincadeira, estou brincando, tal. Até que um dia, o que aconteceu? Ele estava afogando mesmo, gritou, e alguém quis acudir, e o outro falou assim, vai não, todo dia ele faz isso para enganar os outros. E ali ele nunca mais voltou. Então nós precisamos abandonar as obras das trevas e nos revestirmos das obras da luz. Pois os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, o que eles fazem, irmãos? Embriagam-se de noite. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho implicância nenhuma quanto à questão de embriaguez ou bebedeira. Não tenho nem preconceito quanto a isso. Eu sou capaz de abraçar um bêbado, dar um beijo no rosto dele e ir embora, porque eu não aguento o bafo de cachaça, né? Não tenho preconceito, mas eu tenho conceito. As escrituras são claras. Embriaguez é obra das trevas. Está escrito, irmãos. Inclusive Apocalipse diz que os beberrões não herdarão o reino dos céus, nem os mentirosos, nem os adúlteros. É graça, mas quando a graça nos alcança, você abandona a velha vida e assume uma nova vida. Amém? Eu não sei que interesse é esse que alguns crentes têm de defender o álcool, de defender a bebida. Eu não quero entrar em implicações pormenores, sociais e culturais, não quero. Cada um tem a sua liberdade e usa conforme quiser, né? Mas está escrito, embriaguez é obra das trevas. Amém, queridos? Os que se embriagam à noite. Nós, porém, que somos do dia, versículo 8, sejamos sóbrios. Como que nós vamos ser sóbrios? Diz o texto aqui, vestindo a couraça da fé. Olha aqui a ideia de tomar uma roupagem nova, de se vestir novamente, vestindo a couraça da fé e do amor. Para vestir a couraça da fé e do amor, só se você abandonar a incredulidade, o ódio, a desavença, as intrigas. O cristão não pode amar o seu semelhante se o seu coração está cheio de ódio, de inveja, de porfia, de perseguição. Nós só vamos amar de verdade o dia que o nosso coração estiver vazio de ódio e cheio de Jesus Cristo, cheio de amor. O cristão ama tanto que Jesus disse a ele, amem os vossos inimigos. Que coisa linda é o cristianismo, que pureza de coração, que verdade prática. Mas como que eu posso amar se ele fez isso por mim, se ela fez isso por mim, se ele me persegue, se ele falou isso de mim no Facebook? Como? Se esvaziando dessas coisas, jogando a mágoa fora, a ofensa de lado, o ressentimento fora, e se revestindo de amor, de fé em Jesus, porque ele na cruz olhou para os seus algozes e disse, Pai, perdoa-lhes. O que nós devemos fazer com aqueles que nos perseguem? Nós devemos colocar o joelho no chão e dizer, Pai, perdoa-lhes, Pai. Irmãos, isso vai proteger a nossa vida, essa couraça da fé e do amor. Paulo aqui usa a linguagem da armadura que ele usou em Efésios capítulo 6, é a couraça que protege o soldado, é aquilo que vai proteger a sua vida dos ataques do inimigo, é a fé e o amor. E use também o capacete da esperança da salvação. O capacete, Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, diz que a couraça protege o coração, a fé e o amor protege o coração, as emoções e o sentimento, e o capacete da salvação protege a mente do cristão contra as perturbações,
contra a depressão, contra a ansiedade, contra as doutrinas heréticas que vinculam nos nossos dias. Mais uma vez, Paulo menciona aqui as 3 grandes virtudes da vida cristã: a fé, o amor e a esperança. Paulo vai falar sobre essas virtudes no capítulo 1, versículo 3, quando ele elogiou os Tessalonicenses aqui nessa carta, dizendo para eles: vocês trabalham porque têm fé. A fé de vocês, o trabalho de vocês é resultado da fé. O esforço de vocês é resultado do amor. E a perseverança de vocês é resultado da bendita esperança. Então, com fé nós trabalhamos, com amor nos esforçamos, e com a esperança de que Jesus está voltando, nós perseveramos. Nós vamos até o fim. Irmãos, nós precisamos ser vigilantes e trabalhar. Em Lucas 12, 37 a 48, Jesus diz o seguinte: felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparado. Você está preparado para a volta do Senhor hoje? Entendam, porém, isso: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro, como sempre, perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor demora a voltar. Então comece a bater nos seus servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora em que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Para onde que esse servo vai? Para o mesmo lugar dos infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A.B. Longston diz na sua teologia que no inferno haverá gradação de sofrimento. Alguns sofrerão mais do que outros, e parece que esse texto dá fundamento para isso. Terminando aqui, irmãos, os últimos versículos 9, 10 e 11 vão nos mostrar que a nossa esperança não está em nós. A nossa esperança está em Deus, que nos escolheu. A salvação não vem de nós, não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie. Ela vem de Deus. Olha o que ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira. O que é a ira aqui? O dia do juízo, a destruição dos ímpios. Mas Deus nos destinou para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei porque tem algumas pessoas que têm tanta dificuldade para entender que é Deus quem escolhe e não é o homem quem escolhe. Foi Deus quem nos separou para a salvação. Não somos nós. Nossa salvação não vem
de nós, vem de Jesus, não é por mérito ou esforço humano, mas somente pela graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A ideia não é que a minha fé me salva, não é isso não. A ideia é que a sua fé é o meio pelo qual Deus está usando para trazer graça para a sua vida. E o autor de Hebreus disse muito bem, que ele não é somente o autor, mas é o autor e o consumador da nossa fé. Amém, queridos? Verso 10, por que nós somos salvos? Porque ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a ele. Concordando aqui com o comentário também do Hernandes Dias Lopes, dormindo aqui no final, não é o mesmo dormir do sono espiritual, mas o dormir do capítulo 4, a ideia de que quer você esteja acordado, ou já esteja dormindo no Senhor, o que ele trabalhou no capítulo 4, nós estaremos unidos ao Senhor, porque aqueles que morrem no Senhor, já estão unidos ao Senhor, e aqueles que estão acordados, ou que estão vivos, estão unidos ao Senhor. E o verso 11 é a aplicação, por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Meus irmãos, a vida cristã, ela é vivida na comunidade. É impossível viver o cristianismo fora de uma igreja, é impossível. Você precisa vivê-lo na comunidade dos santos. A igreja é o corpo de Cristo, e é no corpo que nós servimos uns aos outros. Essa ideia de crente desigrejado, ela é diabólica, é antibíblica, ela não tem fundamento nenhum na Bíblia. Ele vai dizer aqui, olha, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Como eu vou exortar e edificar aos outros e vou permitir que os outros exortem e edifiquem a mim, se não viver num contexto de comunidade, num contexto de igreja? Aqui é possível que os irmãos venham até mim, façam exortações e me edifiquem, mas se eu ficar só na minha casa, é possível que os irmãos façam isso? Não. Inclusive, quando nós desligamos alguém da igreja por abandono do hall de membros, nós estamos dizendo publicamente, olha, a sua declaração de fé, nós não confiamos que ela foi verdadeira, por isso nós estamos excluindo da igreja. Quando nós batizamos, nós estamos dizendo, olha, nós acreditamos que é um crente, hein? Mas quando nós desligamos, o que nós estamos fazendo é o contrário disso. Nós estamos dizendo, olha, aquela declaração de fé, estamos atestando aqui que não confiamos que ela foi genuína, porque a vida evidencia outra coisa. Como podem então algumas pessoas se dizerem cristãs sem viverem na comunhão da igreja? Olha os benefícios da comunidade: exortação mútua, edificação mútua. O Salmo de número 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, querido, você precisa viver a vida comum da igreja, se importar mais com a sua igreja, participar mais da igreja, estar presente nos cultos da igreja, não somente estar nos cultos, como eu tenho aconselhado aqui também, chegue um pouco mais cedo, para conversar com alguns irmãos, encorajar alguns irmãos, abraçar alguns irmãos. Uma outra aplicação, quando o culto terminar, por favor, não saia correndo, como se a pipoca fosse acabar, né? Porque nem sempre tem pipoca, e quando tem ela não acaba, sempre sobra pipoca. Não saia correndo, fique um pouco para edificar os seus irmãos, para ser edificados por eles também. Converse com um, dois depois do culto, mas faça isso de maneira espontânea, não é, pastor Daniel? Faça isso encorajado pela palavra, mas de maneira espontânea. Ah, pastor, eu sou muito tímido. É verdade, tem pessoas que são tímidas, mas até os tímidos precisam se exortar e se edificar uns aos outros. É um esforço que nós fazemos, porque sabemos que o Senhor está voltando e queremos viver para agradar o Senhor. Conclusão aqui, terminando. Enquanto esperamos o Senhor voltar, não dormimos, mas ficamos acordados, bem vigilantes.
Amém, queridos? Trabalhamos com fé, nos esforçamos na obra porque amamos a Deus e os irmãos e perseveramos até o fim por causa da bendita esperança que não falhará. As últimas aplicações para nós orarmos e encerrarmos o culto. Primeiro, você precisa conhecer, ensinar e falar sobre esse assunto, a volta de Cristo. Não fique na ignorância. Se persistir alguma dúvida ainda, leia o texto, procure os pastores, procure os irmãos mais maduros na fé, faça perguntas. A própria Bíblia te responde, mas os irmãos podem te ajudar. Cuidado com esses ensinamentos de internet, muito cuidado. Tem bons professores na internet, mas nem todos serão bons professores. Então, muito cuidado. Mas é possível você aprender boas coisas tendo bons professores. Ouvindo essa palavra, você precisa catucar aqueles irmãos que estão dormindo. Você precisa fazer isso. E eu não digo sobre aqueles irmãos que cochilam no culto, porque eu já fiz muitas considerações sobre isso, né? E há quem diga que quando alguém está dormindo no culto, é aquela ovelha que confia tanto no pastor, mas tanto, que chega a dormir enquanto escuta o sermão. Ah, que benção. Vocês conhecem aquela história, né? Que o irmão estava dormindo no culto, aí o pastor chamou lá o diácono, falou, vai lá, acorda aquele irmão. Aí o diácono ficou sem graça, olhou para o pastor e falou, eu não, vai lá você, acorda, você que fez ele dormir. Então, culto não é lugar de dormir, amém, queridos? Eu dou algumas dicas para vocês aqui, olha, eu acordo muito cedo no domingo, sábado nem sempre eu consigo dormir cedo, mas quando eu consigo, eu vou para a cama mais cedo no sábado. Agora, uma dica legal é você tirar um tempinho durante a tarde e dar uma cochilada no domingo, porque você vem no culto de manhã e vem à noite, você precisa estar acordado no culto, amém, queridos? Ah, pastor, mas me dá um sono, eu quero ver você ficar com sono e dormir se estiver dirigindo. Lá você até para, chupa uma bala, toma um café para não dormir. Por que você vai dormir no culto? Isso é falta de temor e de reverência a Deus, irmãos. E ponto final, amém? Agora, você precisa acordar aqueles crentes que estão dormindo espiritualmente. Você conhece algum crente que ficou dorminhoco na vida cristã, que está preguiçoso, que não faz mais nada, que não edifica ninguém, que não encoraja ninguém? Procura esse irmão e acorda ele. Fala, meu irmão, o que aconteceu? Jesus está voltando, irmão, vamos trabalhar para o Senhor. Vamos visitar nossos irmãos doentes, vamos procurar aqueles que estão distantes, vamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Amém, queridos? Em vez de especular datas e ficar observando os sinais nos céus e na terra, nós devemos trabalhar para o avanço do reino de Deus, pregando o Evangelho, cooperando com as ofertas, enviando ofertas missionárias para que o reino de Deus avance sobre a terra. Nós devemos investir nosso esforço, nosso trabalho, nossos recursos, nossa oração para que as pessoas conheçam o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos edificar uns aos outros, viver na sobriedade, nos revestir de fé, edificar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, nos revestir de amor. Você já ama? Ame mais. Seja um homem, uma mulher que ama na prática, não só de palavras. E claro, irmãos, cuide dos seus irmãos, cuide da unidade da igreja, cuide da vida do corpo de Cristo. Nós somos chamados à sobriedade, não à depressão. A palavra sobriedade quer dizer não depressivo. Então, cuidado com essa tristeza que muitas vezes tenta dominar o coração do cristão. O cristão tem um fruto do Espírito chamado alegria. É igual aquele camarada do WhatsApp aí, tá tite? Fica tite não, né? Você tem que ficar alegre, porque nós temos o Espírito Santo que frutifica, que jorra a alegria de dentro de nós. Amém, queridos? Ah, pastor, mas você não sabe a luta que eu estou enfrentando. Eu sei sim, meu irmão.
Talvez eu não saiba a sua, e talvez você não saiba a minha, e talvez não seja nem para a gente saber em detalhes, mas Jesus sabe, e Ele enfrentou a maior de todas as lutas e venceu. É lógico que nós vamos enfrentar dificuldades na vida, irmãos, mas nós precisamos ser sóbrios, e não ficarmos embriagados com a tristeza, moribundos, fracassados na vida. Venha para a luz e abandone as obras das trevas. Por último, nós não podemos ser mais ignorantes sobre esse assunto, porque o cristão aguarda a vinda do Senhor, trabalhando com fé, esperança e amor. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos por esse tempo, pela instrução da tua palavra, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado pelos irmãos aqui presentes. Ajude-os a continuarem, Senhor, aguardando a vinda do Senhor, trabalhando, sendo produtivos na seara do Senhor, porque nós precisamos de trabalhadores. Queremos nos edificar, nos encorajar, nos ajudar, amando e servindo uns aos outros, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada um dos nossos irmãos, que tenhamos uma semana de paz na presença do Senhor. Oramos pedindo tudo isso e já te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.